Liberar, descriminalizar, tratar. Palavras que estão sempre presentes quando o assunto é a política sobre drogas no Brasil. Tema do Sala de Convidados de hoje. Não se prende ninguém neste país, em qualquer hipótese, em qualquer circunstância, porque portava droga para o seu próprio consumo. A flexibilização se deu, sobretudo, na indefinição da quantidade que distinguia tráfico de consumo. É entender que não existe uma resposta única. Para conversar com a gente, estão no estúdio Inácio Cano, sociólogo, professor de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o Biratã Ângelo, coordenador de segurança humana do ONG Viva Rio, e Tarcísio Andrade, professor da Faculdade de Medicina e coordenador do programa Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcante, da Universidade Federal da Bahia. E você também é nosso convidado. Participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Afinal, como o Brasil e o mundo têm enfrentado a questão das drogas? Em um congresso da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas realizado na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, a política de drogas no mundo e no Brasil esteve em debate. E uma das discussões centrais foi a mudança de paradigmas na forma como cada país vem lidando com o assunto. Nós temos promovido, pelo menos a cada 2 anos, eventos desse porte, que busca trazer não somente os pesquisadores nacionais que trabalham com a temática de prevenção e tratamento de drogas, mas também convidados internacionais que trazem experiências de outros países para compartilhar com a gente e, de certa forma, desenvolver ações, né, no sentido de políticas públicas. A palavra da vez em política de drogas no mundo parece ser mesmo a descriminalização. A experiência de países que adotaram essa alternativa, como Portugal, parece ser bastante positiva para a saúde pública, mas o debate ainda gera bastante controvérsia. Entre os impactos positivos, Portugal conseguiu superar a epidemia de heroína que enfrentava no final da década de 90. Além disso, houve diminuição do preço e da apreensão da droga, o que indica redução da procura. Também foi registrada a redução das infecções por HIV e da população prisional em 40%. Wilson Cunha, investigador do Centro de Investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, compara a situação da heroína em Portugal há alguns anos com a atual situação do crack no Brasil hoje. Há semelhança em relação a essas epidemias, muda o tipo de drogas, mas a curva epidemiológica que ocorre no uso dessas substâncias e os danos que elas causam fazem com que seja uma emergência de saúde pública esse tipo de situação e que requeira uma abordagem de saúde pública. Um pesquisador da Nova Zelândia, considerado referência em estudos da história natural da maconha, defende que é preciso buscar um equilíbrio nesse debate. Na Nova Zelândia, o uso da maconha é descriminalizado, porém existe uma regulamentação forte, limitando o uso a lugares restritos, identificando os tipos e regulando os preços, o que dificulta o acesso. Para ele, o uso da maconha deveria ser encarado como o uso de álcool e tabaco. Eu penso que a legalização e a proibição não podem ser pensadas em preto ou branco. Você pode ver uma área cinza no meio, onde a droga não precisa ser legal, mas não precisamos também tornar a pessoa que a usa uma criminosa. Nos Estados Unidos, um país de grandes dimensões geográficas e de cenários ideológicos e políticos bem divergentes entre os estados, existe um panorama variado. A maconha é legalizada em 2 estados, Colorado e Washington. Foi descriminalizada em outros 12 estados e é permitida para uso medicinal em 20 estados. É entender que não existe uma resposta única ao problema de drogas, que há que ter uma resposta variada, que seja constituída por tratamento, que seja constituída por prevenção e que seja constituída por um certo grau de repressão ao comércio clandestino de drogas.
No Brasil, a discussão sobre a descriminalização existe, mas ainda há muito conflito entre os agentes públicos de segurança e de saúde. A Senad defende a legislação atual. Tenho dito que o país é exemplo em relação a este tema. Nós encontramos um bom equilíbrio. Não se prende ninguém neste país, em qualquer hipótese, em qualquer circunstância, porque portava droga para o seu próprio consumo. Bom, eu vou deixar essa última frase no ar para a gente primeiro fazer uma rodada de algumas coisas que me parece que são importantes serem colocadas antes e a gente retorna para ela. Pode ser? Quer retornar mesmo. Vamos retornar mesmo, né, Inácio? Mas eu queria começar falando, tentando deixar claro um pouco, para que a gente tenha clareza no que a gente pode, de como a gente abordar, de como às vezes pode ser difícil falar de drogas no geral, como se a gente estivesse falando de várias substâncias com as quais a gente tivesse que lidar da mesma maneira. Talvez não seja esse um bom começo? Deixar claro que quando se fala de drogas, está falando de muita coisa diferente? Entre outras coisas, de drogas legais, né, que tem um impacto na saúde muito negativo, e de drogas ilegais. Eu acho que o questionamento dessa distinção é muito importante para a gente refletir sobre o tema. Porque eu poderia, por exemplo, dizer que eu estou fazendo esse programa sob efeito de droga, porque eu tive que tomar um antihistamínico, que eu estava com uma alergia muito grande, não é? Isso é fato. E aí, só que quando a gente fala frases como essa, automaticamente muitas pessoas já têm uma reação, porque ainda estamos falando de um tabu muito forte. Né? Por isso que as pessoas falam que compram o remédio na farmácia e não na drogaria. Né? Porque, na verdade, você compra na drogaria, onde vende drogas. Drogas legais, drogas lícitas. Realmente, essa relação entre o lícito e o ilícito, né, dificulta o tratamento e essa relação. Quais são as drogas que realmente estariam efeitos assim incontroláveis? Porque o álcool está dentro da legalidade. Todo mundo compra o álcool com a sua tranquilidade. Quando vai comprar uma droga terapêutica, normalmente ela tende a dizer, eu vou à farmácia, não vai à drogaria. Porque essa pequena introdução já nos deixa claro que o fato de uma droga ser lícita ou ilícita não está ligado necessariamente, por exemplo, à questão da saúde. Com certeza, até porque as drogas ilícitas da atualidade, não incomum, elas começaram como drogas lícitas e de prescrição médica, e elas não foram incluídas nesse rol por questões farmacológicas, algumas vezes o foram por questões políticas, de disputa entre países, de comércio internacional. Mas o que traduz a delicadeza do tema que nós estamos tratando, né, é que mesmo pessoas em posições avançadas relacionadas a políticas públicas de atenção ao uso de droga, como eu, por exemplo, a gente diz assim, álcool e outras drogas. Ao dizer álcool e outras drogas, inevitavelmente a gente estabelece uma separação entre elas, quando nós deveríamos apenas falar de drogas, incluindo todas as substâncias psicoativas. Da mesma maneira que se diz inclusão social de pessoas que usam drogas. Não existe pessoas dentro e fora da sociedade, a sociedade é uma só. Então é um tema bastante delicado para ser tratado com medidas genéricas. Precisa ser vista na peculiaridade de cada situação, de cada pessoa, de cada comunidade. Porque senão a gente cai, se a gente não conseguir ter esse olhar diferenciado, a gente cai nessa cilada, nessa armadilha que o tabu traz para a gente, de negar completamente, né? Se falou numa questão, a gente já tem uma resposta pronta. E aí, quando a gente pensa em mudanças de paradigmas, né? Como é que a gente... Outro dia a gente estava numa pesquisa, né, da Universidade Cândido Mendes sobre a percepção das pessoas no Brasil sobre drogas, e alguém falou assim, se fosse bom não se chamaria droga, né? Então, a pessoa já automaticamente associa o termo, né, a uma coisa extremamente negativa. E isso ajuda a essa mistificação da diferença entre as legais e ilegais, de forma que para muita gente só são drogas as ilegais. As legais, álcool dá para conviver. Essa ideia que é falsa, né? Porque muita gente não convive bem com álcool, de fato. E muita gente convive relativamente bem com outras drogas que são ilegais. Então, acho que a gente tem que desmontar essa visão simplista e até extrema, né? De que droga é tudo ruim, que é impossível conviver, e que a droga que é legal, essa não é ruim. E aí começamos a nos aproximar da última fala da matéria, mas ainda queria pontuar uma coisa que me parece muito importante, que é essa disputa, digamos, entre as duas áreas, a área da saúde e a área da segurança. Talvez aqui também resida uma questão muito importante, né, de como que a gente pode ter fazer uma aproximação
da questão sobre dois vieses bastante diferentes. E isso também faz toda a diferença no final, né? Eu acho que eu não vejo assim, uma disputa entre a área da segurança e da saúde, porque na verdade, a área da saúde busca alcançar, trazer para a sua responsabilidade social a questão do uso de drogas, de álcool e outras drogas, enquanto que a área da segurança ela tem uma questão da submissão às questões legais. Ou seja, combate droga porque é ilegal. Por que não se vê a polícia atrás dos usuários de álcool? Né? Porque ele não está dentro da ilegalidade. Ele está dentro pode até cometer fatos não regulamentares, ou seja, questões de ilícito administrativos. Mas a gente tem que questionar isso, né, Biratã? No sentido de que está mais do que na hora de que as drogas sejam um problema de saúde pública e tirar os policiais, os juízes, todo esse pessoal jurídico deveria estar se preocupando de outro tipo de condutas, né? E não da questão das drogas, que é um problema de saúde pública especificamente. Mas a lei tem que entender assim, por isso que eu digo que não é uma disputa entre áreas, é uma indefinição do mandamento jurídico legal brasileiro, que mantém a droga nos dois vieses, né? Na questão da repressão ao traficante e na questão da aceitação ao portador para uso. Aceitação relativa. Eu acho que essa frase do secretário, por favor, enfim, ela expressa o desejo, né, do secretário, mas não a realidade. Em primeiro lugar, a indefinição das quantidades que são qualificadas como consumo, como tráfico, não existe na lei. Então, cada operador do direito interpreta como quer. E, de fato, tem muita gente que leva drogas para o consumo que acaba sendo processada. Em segundo lugar, ainda é crime no Brasil o consumo de drogas, só que ele não é punido com pena de prisão, mas ele continua sendo crime. Então não houve descriminalização, né? É bom pontualizar essas coisas. E muita gente no Brasil ainda está presa por consumo de drogas. E esse aspecto que o Inácio traz ele é super importante, porque à medida que não há uma definição do que é tráfico e o que é consumo, essa separação entre colocar do lado da saúde pública ou da repressão fica difícil. Então, a lei parece avançada, mas ela contém elementos dessa natureza. E isso fragiliza muito. E a gente sabe que, no final, quem paga essa conta são exatamente as pessoas menos favorecidas, submetidas a condições sociais mais desfavoráveis, né? E aí me permita discordar um pouco do Inácio, embora concordando com onde ele quer chegar. Concordo plenamente onde ele quer chegar. No Brasil, usar droga não é crime. Isso eu afirmo porque está escrito. Porque o sistema penal brasileiro, ele só admite ser crime quando o verbo vem no infinitivo. E o verbo usar não aparece na legislação desde o Código de 40. No Código de 40 ele coloca no meu pacote quem tem droga para vender, ou que é o traficante, ou que eu tenho droga para uso. O que é proibido é portar, armazenar, trazer consigo, a etc. lei de 68 menciona, inclusive para consumo próprio. A lei de 68 já eu sei, Inácio, mas não uso o verbo usar no infinitivo. Usar não é, isso joga na mão, deixa na situação ruim os desfavorecidos, como diz o professor, e deixa na mão da polícia decidir se você está com droga para uso ou para consumo, lá na ponta. Aí ela vai se valer do que a sociedade se vale, porque a lei estabelece isso. Como é que você vai definir se é uso ou consumo? É a quantidade? Não tem uma regra fundamental. Senão ele definiria, na hora, pela quantidade. É o tipo de droga? Todas as que são ilegais estão encaixadas nisso. São determinados, inclusive a legislação sempre falava nas condições sociais do agente, as questões que vão levar. O policial na hora ele vai ter que definir, é para uso ou para consumo. Ele vai se valer no que a pessoa fala, no que ele percebe. Isto é ruim para o usuário que a lei quer colocar na área do sistema de saúde e é ruim, muito ruim para o policial, porque cabe a ele decidir se é para uso ou para consumo na hora. Isso é perverso. E as fragilidades sociais, elas ficam mais evidentes ainda mesmo, né? Porque... Pois é, e tem um outro aspecto que, para mim, serve de lastro a isso que nós estamos discutindo, que é a distância que existe entre a prática e o que está posto no papel, nas leis, nas portarias, enfim. A fala do secretário da Senado traduz bem isso. Porque uma coisa é o que está posta na legislação de droga, outra coisa é essa operacionalização que o Biratã falava. E isso nós assistimos em vários aspectos do país. Por exemplo, política de redução de dano nos últimos anos, de 2003 para cá, ela passa a ser uma política oficial, ela passa a ser inclusive integrada ao SUS, o Brasil passa a ser signatário de política de redução de dano em tratados internacionais. Em paralelo a isso, ela vai encolhendo no Brasil. E o que foi construído neste país até 2003, quando tínhamos 275 programas de redução de dano,
está basicamente reduzido a nada. É o mesmo que se passa com o SUS, por exemplo. O SUS se torna patrimônio imaterial da humanidade, um modelo de políticas de saúde, mas o SUS, na prática, é o SUS que nós conhecemos nas periferias das grandes cidades. Então, há essa contradição entre o discurso e a prática que, seguramente, o movimento das ruas, acontecido recentemente, é um sintoma exatamente dessa dicotomia entre o que se diz e o que se faz. Um governo que anuncia cifras significativas para a educação, para a saúde, para a infraestrutura e que chega ao final do ano contabiliza uma utilização muito pequena desses recursos. Eles não são operacionalizados. Na política de drogas, de atenção ao uso de drogas, ela está em sintonia com esse aspecto geral. A diferença entre o Brasil no papel e o Brasil real. E a diferença também entre o Brasil e o resto do mundo. Né? Enquanto no resto do mundo estão avançando as iniciativas de descriminalização, de redução de danos, em Portugal, agora no Uruguai, com a maconha, enfim, o resto do mundo, Estados Unidos, está avançando nessa direção. No Brasil nós temos, sobretudo em relação ao crack, esse endurecimento da legislação, a internação compulsória, uma série de medidas extremamente autoritárias, contraproducentes, que vão na contramão da história, infelizmente. Mas é interessante, desculpa, só um pouquinho, desculpa, Biratan, só porque eu acho que trazer o crack para a discussão é importante também, né? Quando a gente falou no início que a gente precisa ter um olhar diferenciado para cada droga, porque são diferentes, o crack, quando aparece, ele aparece tão mediatizado, né, como se fosse o pior dos mundos, e ninguém aqui está defendendo que o crack é bom, longe disso, que ele acabou sendo um argumento para um endurecimento novamente, né? Acho que o pior do crack que trouxe de volta essa ideia que estava sendo progressivamente reduzida, de que o usuário perde o controle absolutamente sobre a sua vida e, portanto, perde o direito de decidir sobre si próprio. Isso a gente conseguiu avançar e reduzir essa ideia, mas com o crack voltou plenamente a ideia de que o cara usa, já não tem mais controle e, portanto, tem que ser internado, tudo contra a vontade dele. Verdade. Mas também, e concordando contigo, Inácio, também ele reacende uma discussão da separação do tipo de drogas, né? O que de mal lá pode causar, nível de controle que o usuário possa ter. Reacende essa discussão que, na regulamentação, né, que se possa diferenciar os tipos de drogas. Eu queria só voltar naquele ponto, né, como disse o professor, imagina se nós três, qualquer um de nós três, que somos pessoas publicamente conhecidas, um professor notório saber sobre o tema, o Inácio, poxa vida, indiscutível na área da segurança pública, eu fui comandante-geral da PM. Se qualquer um de nós três for pego com uma pequena quantidade de droga hoje, o nosso argumento de que somos usuários vai ser válido. Mas no início dos anos 70, quando eu morava na favela, se eu fosse pego com a mesma quantidade, se eu voltasse à mesma condição, fatalmente eu não ia ser aceito como usuário. E essa definição estando na mão de quem está na ponta, né, que conhecendo como a gente conhece o histórico de violência, que a gente conhece para as classes menos favorecidas, isso acaba sendo mais uma arma a favor da violência. É o histórico da repressão à droga no Brasil, né? Direcionado é o histórico da repressão às drogas no Brasil. As classes menos favorecidas, lá desde das ordenações filipinas, de 1603, em 1940 também, continua voltado para isso. Quando chega no pós-golpe militar, no pós-assunção do governo militar, começa uma discussão, porque é o seguinte, os grandes usuários, ou perdão, o grande não é o caso, mas uma gama muito grande de jovens que estavam dentro do sistema de uma juventude alternativa, de uma sociedade alternativa, estavam em Brasília. E eram filhos não eram favelados como eu era na década de 70, na mesma época. Por isso, em 76, a gente tem uma alteração, né, muito forte, uma separação. Extingue-se o 281 do Código Penal, e cria-se a 6368, onde botam separados os portadores para tráfico e o portador para uso. Né? E sai dali. Daí aí a confusão começa a trazer. E joga na mão da polícia decidir isso. Quem é quem e o que fazer. Mariane Frazão, aqui do Rio de Janeiro. Sempre que vem essa discussão das drogas, tenho a impressão de que temos um olhar reduzido sobre o tema. Queria poder ampliar e discutir drogas e interesses econômicos. Álcool, tabaco, etc. Drogas e segurança pública. Drogas e saúde, drogas e condições sociais. Quando deixamos de olhar sobre o tema, sobre esses vieses, acabamos por reduzir todas as questões. Que eu acho que é um pouco o que a gente fez aqui no início, né? Mostrar que tem todas essas relações, a droga está relacionada com todos esses aspectos da organização da sociedade. E se a gente insistir nesse olhar que o tabu impõe de automaticamente associar drogas a algo que eu preciso reprimir, a gente não vai ter esse de fato, eu acho que um elemento importante é difundir a ideia de que tem pessoas que convivem regularmente com drogas ilegais,
com um grau de inserção social razoável. É claro que outras não, né? Mas a ideia de que todo mundo que usa alguma droga ilegal automaticamente vira um excluído social é falsa, é absolutamente falsa. Tem muitas pessoas bem-sucedidas que usam regularmente drogas ilegais. É claro que isso tem um custo para a saúde pública e pessoal. Mas a ideia de que qualquer droga é necessariamente nefasta para a saúde é falsa. E a gente vai para as escolas, inclusive essa ideia de que o policial vai para a escola para falar... O policial já não tem muito boa credibilidade nas escolas, né? Porque juventude e polícia são dois coletivos que têm uma certa atenção. Mas quando o policial vai lá para falar sobre drogas, nenhum aluno acredita no que o policial diz, né? Então, a nossa campanha de difusão de informações sobre drogas é catastrofista e é absolutamente inócua para o público-alvo que tenha a recebê-la. Eu acho que isso aí tem que ser... Eu acho que nesse aspecto que Inácio está falando, a universidade pode cumprir um papel importante, mas evidentemente que ela precisa de suporte para fazer isso. Por exemplo, na área de educação, passar dessa situação que está colocada para uma situação mais realística, onde se possa analisar a real dimensão do uso de droga nas escolas, implementar um programa de prevenção e assistência, isso é possível. Nós estamos conseguindo isso nesse momento no estado da Bahia, numa parceria entre a universidade e a Secretaria de Educação. Mas tem um aspecto na pergunta dessa telespectadora que me parece muito interessante. Eu diria que é o aspecto político relacionado com a atenção ao uso de drogas. Eu entendo o papel dos gestores públicos de regular o imaginário social, de promover pesquisas que propiciem às pessoas um real conhecimento, fundamentar suas políticas em bases reais. E nós não temos visto no Brasil. Acho que há um equívoco em vários aspectos. Ao tomar, por exemplo, a população de rua como a tradução das pessoas que usam crack, essa população definitivamente é a ponta do iceberg. O grande contingente de pessoas que usam crack nesse país são jovens vivendo nas periferias das grandes cidades em situação de completa desassistência do ponto de vista social e educacional. Então, o que esses outros países fizeram, por exemplo, o Uruguai, foi partir para uma enquete nacional, aonde, usando um instrumento da OEA, um instrumento de pesquisa adequado, levantou a real situação do uso de droga no país e está implementando políticas a partir dessa perspectiva. Eu espero que o governo brasileiro, a partir dos dados que a Fundação Oswaldo Cruz levantou numa grande pesquisa nacional, que eu acho que é uma das maiores pesquisas já realizadas, talvez no mundo, sobre o uso de crack e cocaína, e que certamente apresentará à população um número muito menor de prevalência do uso de crack do que o próprio governo tem divulgado. Então, eu espero que o governo tome esses dados em consideração e passe a repensar a política atual, que eu considero bastante equivocada. E, nesse sentido, também, a gente tem um contrasserviço, digamos, sendo feito pela grande mídia, que pega essas questões que são importantes, são relevantes, mas dão uma dimensão muito grande. E isso assusta quem está em casa e referenda o seu tabu. Né? Porque eu acho que tem uma outra questão que ela não coloca aqui, mas uma outra questão também é as drogas e a mídia, que precisam o tempo inteiro também ter uma atenção diferenciada. E ainda nessa questão da política, olha só, disse que tem dois tipos de drogas, lícitas e ilícitas. Eu queria estender para um terceiro grupo. Você tem as drogas lícitas, de uso por prazer, as drogas lícitas de uso terapêutico, você acabou de dizer que fez uso de drogas hoje, né? Lícita, com uso terapêutico, e as drogas ilícitas, né? Quando a gente fala da uso terapêutico, é muito claro que eu tenho que utilizá-la para que me faça um bem. Quando a gente fala da droga lícita, como é o caso do álcool, né? Não só se fala, como a mídia corrobora isso, as questões marqueteiras, né? De marketing, de propaganda e marketing, coloca o prazer e a promoção social nessas drogas lícitas, que é o caso do álcool, né? A beleza do uso, que está ligado ao prazer. Quando eu falo nas ilícitas, desgraça é o mal está associado. O tabu é reforçado em cima disso, né? Precisa um pouco de coragem de falar assim, quem usa, quando você pega o padrão assim, o que leva uma pessoa à droga, 10 pontos, aqui é da política americana, 10 motivos para o seu filho usar droga, vai lá, separação dos pais, não sei o quê, só tem desgraça, só tem problema, etc e tal. E não tem ali um 11º que é prazer, né? Então, essa discussão tem que acabar com essa hipocrisia e discutir o prazer na utilização da droga. Que aí sim a gente pode começar a rever como regular o prazer.
é proibido álcool para menor de 18 anos no ambiente público. Essa é uma regulação. Podemos até avançar na regulação, porque o álcool está ligado ao prazer. E por que não as outras drogas? A gente podia até além dizendo também, né, que tem muitas formas de alimentação que fazem muito mal também, né, e que também não são vistas pela sociedade com a mesma rejeição. O professor ele falou olhando para a minha barriga. A substância mais danosa hoje em dia é o açúcar, né? Que gera mais problemas de saúde. Enfim, hoje é o açúcar, o excesso no consumo do açúcar. E isso raramente é encarado com a mesma seriedade. Entre as questões comerciais, econômicas, né? Que estão por trás. Imagina, né? Até igual o ovo e o chocolate, né? Ele faz bem ou faz mal? Vamos deixar essa questão para o intervalo, enquanto a gente vai pensando também. E no próximo bloco a gente vai voltar a falar sobre redução de danos, que é um assunto muito importante. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre as controvérsias das políticas sobre drogas. Nossos convidados são Inácio Cano, sociólogo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Biratã Ângelo, da ONG Viva Rio, e Tarcísio Andrade, da Aliança de Redução de Danos, da Universidade Federal da Bahia. Se a guerra contra as drogas fracassou, de que forma prevenir o uso e tratar os usuários? Is it a sin? Is it a crime? Drogas, nem morto. Até poucos anos atrás, a principal estratégia no mundo era declarar guerra às drogas. Mas a guerra que começou nos Estados Unidos fracassou. Os norte-americanos passaram a usar mais drogas e a promover um encarceramento em massa, assim como os brasileiros. O país hoje tem muitos jovens encarcerados por tráfico de drogas. Nós tivemos um aumento, em vista da nova lei, de 60 para 145 mil pessoas presas. Isso é um dado que nos chama muito a atenção, mostrando que há necessidade de correções nessa política. Para o cientista político Luiz Eduardo Soares, a nova lei contribuiu para esse encarceramento, mesmo tendo tornado a pena mais flexível. A flexibilização se deu, sobretudo, na indefinição da quantidade que distinguia tráfico de consumo. Então, passou a caber à autoridade policial e ao juiz a definição do caso, a tipificação. Da justiça para a saúde. Esse é um dos grandes desafios. Muitos países têm apostado na RD, a redução dos danos ao usuário, assumindo que declarar guerra proibindo ou reprimindo o uso da droga pode não ser o melhor caminho para enfrentá-la no âmbito da saúde pública. No Brasil, a RD aparece com um programa de troca de seringas, né? Pessoas que faziam uso de drogas injetáveis, elas trocavam as seringas usadas por uma nova. É uma forma também de controlar a disseminação da AIDS. Para os especialistas, a redução de danos no Brasil tem perdido força. Os programas de atendimento ao usuário se limitam aos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, às comunidades terapêuticas e aos consultórios de rua, cujo objetivo é atender pessoas que estão nas ruas devido ao uso de álcool e outras drogas. Hoje, os consultórios de rua fazem parte de um plano de enfrentamento ao crack e tem foco no atendimento e encaminhamento de usuários da droga aos centros de tratamento. Existe uma potência muito grande para que isso se dissemine aí. A redução de danos ganhe força nesses espaços, né? E na atenção básica. Mas até o momento isso não se configurou na prática. Legalizar ou descriminalizar também podem ser consideradas estratégias para reduzir o dano causado pelo uso. Em alguns países, isso se demonstrou eficaz para combater o tráfico. Mas uma preocupação corrente no Brasil é com um resultado que leve ao aumento do consumo. A experiência de Portugal mostra, a experiência da Nova Zelândia mostra, e acho que está sendo bastante discutido aqui, é que a curto prazo você tem um aumento
do consumo, mas desde que você não legalize, você depois volta a ter uma redução desse consumo. E que existem outras variáveis em jogo para que você tenha o consumo aumentado, como a questão do poder aquisitivo da população, como, na verdade, do preço do produto, na verdade, que mexe, né, que entra nessa fórmula, e a educação. Voltar lá para o início da matéria, a questão da guerra às drogas, né? E também algo que já foi dito aqui, né? Que a matéria também mostra, essa observação sobre o que está acontecendo no mundo e sobre como nós estamos conduzindo aqui as nossas políticas no Brasil. A questão da guerra já está mais do que comprovada que não resultou em avanços, né? Mesmo assim... Não só não resultou em avanços, né? Trouxe prejuízos enormes, né? Mesmo assim, isso ainda está pairando muito como uma resposta, ou como uma solução, ou como um encaminhamento de políticas, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é que guerra tem que ser um conflito que pode ser ganho, né? Ou perdido, ou negociado, mas tem que ter um fim. Então, qualquer iniciativa de política pública, que seja uma guerra como essa, que não tem fim, está condenada ao fracasso, por definição, porque você tem uma demanda social muito forte, então nenhuma guerra dessas pode ter nenhum cenário de trunfo, de vitória, jamais. Até Nações Unidas, que já teve como objetivo acabar com o tráfico de drogas, com o consumo no mundo, hoje em dia já não tem mais esse objetivo, que é absolutamente irreal. O que está por trás disso? Questão econômica? Quando a gente pensa, inclusive, que vem dos Estados Unidos, que é um país militarizado, né? Que patrocina guerras? Eu acho que tem um elemento né, geopolítico, na medida em que a Guerra Fria vai chegar no seu fim, embora o começo da Guerra às Drogas é anterior. Mas quando a Guerra Fria chega ao seu fim, o exército norte-americano precisa de outra função, né? E a Guerra às Drogas acaba sendo uma função que acaba absorvendo parte dos recursos que iam para a Guerra Fria. Mas, para além da questão econômica e política, acho que tem um elemento mais profundo, que é a questão do prazer, né? De como a gente lida com o prazer, uma certa desconfiança perante esse prazer, essa ideia de que se a gente deixa as pessoas terem um prazer descontrolado, a sociedade vai acabar. Nas pesquisas, por exemplo, muito interessante, as pessoas acham que se fosse legalizado, todo mundo ia consumir enlouquecidamente. Mas quando você pergunta para as pessoas, mas você consumiria se fosse legal? Não, eu não consumiria. 90 e tantos % dizem que não consumiria. Mas tem medo de que outros vão consumir sem controle. Então, acho que tem a ver com essa visão que nós temos ainda, uma visão muito puritana em relação ao prazer. Pena que as pesquisas não conseguem pegar quem mente, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a questão dessa guerra às drogas, como bem disse o professor Inácio, ela tem um componente político, econômico hoje, mas ela começa anteriormente, por um componente racial nos Estados Unidos. Quando Nixon declara guerra às drogas, tem um componente da luta, porque era identificado como grande usuário de maconha, etc., de drogas nos Estados Unidos, os negros. Os negros que estavam num movimento muito forte da igualdade racial. Então tem também esse componente lá atrás, eles se espalham justamente com outras inverdades, se mistura com outras inverdades, do mal que a droga vem trazer. Né? Então, tem esse componente social. E aí tem uma coisa interessante, né, nessa droga. Quando se fala em redução de danos, eu sei que aqui estamos com 2 especialistas no assunto, a gente tem 2 perguntas. Que danos e quem é o alvo desse dano? Quem é o público-alvo desse dano? Porque, por exemplo, o uso de drogas provoca danos, obviamente. Quando você fala provoca danos, você fala, então é ruim. Provoca algum dano, então você tem que trabalhar essa redução. Mas o tráfico, a guerra às drogas, provocam danos letais, visíveis, contabilizados, né? Muitos deles dentro das pesquisas do professor Inácio Cano, que entra por um outro caminho, né? Do enfrentamento da segurança pública. Mas por trás desse plano está realmente a guerra às drogas. Então, há que se pensar nessa redução de danos da indefinição jurídico-legal do combate, do enfrentamento das drogas no Brasil. E só para ampliar a questão da redução de danos, na IR do Rio de Janeiro, como está na prática a redução de danos? Pude acompanhar ações em Porto Alegre e Marília na década passada. Essas ações continuam? Olha, como eu disse anteriormente, a redução de danos, enquanto prática, os programas de redução de danos no país quase que desapareceram. Nós conseguimos manter em Salvador um programa de forma contínua,
capacitando as unidades básicas de saúde, que é como está preconizado nas portarias ministeriais e no próprio SUS, que a atenção ao uso de droga ela deve nascer na atenção básica e usar os dispositivos que compõem a rede. Nós conseguimos manter isso em Salvador até dezembro desse ano, mas a atual administração interrompeu esse programa, que aliás é um grande problema que eu vejo nas políticas públicas, inclusive de atenção ao uso de droga, é a descontinuidade administrativa. Isso desencanta as pessoas, isso joga fora recurso público, isso traz um prejuízo enorme à saúde da população. Eu vejo a redução de danos exatamente no contraponto da guerra às drogas. A guerra às drogas, como já colocado, ela tem viés ideológico muito forte, inclusive político. Uma das pautas do governo, da eleição do Nixon e depois do Bush, era a guerra às drogas. Quando se perguntava aos americanos, naquele momento, quais eram os principais problemas dos Estados Unidos, a questão do uso de droga aparecia em terceiro lugar. Uma vez eleito, tanto ele como o Bush, isso passa para sétimo ou oitavo lugar, mostrando que era um produto de mídia, de forçação de barra, para que eles ganhassem eleições. Entre nós temos algo da mesma natureza. Nós vemos um apelo muito grande nas políticas atuais com essa questão das políticas de crack, é preciso vencer, e os planos que foram colocados anteriormente. Inevitavelmente, o poder público, o governo, tem um valor simbólico muito grande, eu acho que dá força à mídia. Por exemplo, na guerra às drogas, você pode incluir perfeitamente a guerra à Cracolândia de São Paulo. No momento em que a Cracolândia foi invadida com todos aqueles movimentos, havia matéria jornalística mostrando sociologicamente como a Cracolândia se constituiu. Se constituía a partir de jovens ameaçados e mortos na periferia que encontravam no centro da cidade um abrigo seguro. Se constituía a partir de ex-detentos que encontravam no centro da cidade um suporte porque não tinham tido nenhuma oportunidade de emprego. Estou dizendo isso, é uma matéria de um jornalista do Estado de São Paulo, mostrando exatamente isso, e nada disso é considerado nessa perspectiva de guerra às drogas. O que a redução de danos preconiza é exatamente um outro olhar, fazer da pessoa que usa droga um protagonista, fazer pesquisa com essas pessoas para ver quais são as suas necessidades e construir políticas em sintonia com a necessidade dessas pessoas. Por algum viés isso não acontece ou não tem se fortalecido em nosso país. Eu complementaria que o grande diferencial é se as políticas relativas às drogas são feitas para o usuário ou contra o usuário. Infelizmente, as políticas tradicionais da guerra às drogas são contra o usuário. E, nesse sentido, eu acho que muitos profissionais de saúde reclamam que as últimas políticas relativas ao crack são políticas que juntam essa noção punitiva do tratamento. Vamos pegar você, vamos tratar contra a tua vontade, vamos internar você. Então, a pessoa não tem voz, não é ouvida, não tem nenhuma decisão sobre si própria. Qualquer ideia de tratamento, né, de terapia, tem que ser feita com o doente, com a pessoa que vai se beneficiar. Contra ele, primeiro é inócuo, porque ele acaba fugindo, porque ele vai no centro e depois, 3 dias depois, volta onde morava antes. É inócuo e implica uma lesão aos direitos individuais muito grave, né? Então, infelizmente, a gente está na contramão desse processo, que é devolver ao usuário, pelo menos voz, e em boa parte decisão sobre o processo. Eu queria complementar e ratificar aqui o que o professor Inácio fala, porque quando você tem política de drogas, de redução de danos, você identifica qual é o problema, qual é o público-alvo, né, e onde se quer chegar, e trabalha-se sem hipocrisia, você vai ter bons resultados. O Brasil é campeão nisso. Eu lhe digo, 2 políticas de redução de danos, sucesso total. AIDS. Na política de redução de danos da AIDS, né, que foi de eliminar, se trabalhou com redução de danos, era uma política de eliminação. Então, identificou-se, à época, públicos-alvos, né, que eram os que tinham relações sexuais em grupos, né, que chamava-se de promiscuidade, e que se poderia trabalhar. E outros que usavam drogas em grupos. Né? Então, o trabalho feito foi de redução do dano. Ninguém disse não faça sexo em grupo e ninguém disse não use droga em grupos. As propagandas feitas em cima disso foi use camisinha e use seringa descartável, que até era um erro, que era para usar seringa individual. Né? E o que aconteceu? Com esses 2 grupos identificados, a redução foi drástica e o Brasil foi sucesso de referência mundial. E hoje, né, o AIDS ainda está aí no nosso país, mas não os mesmos índices. O Brasil não é mais uma referência de top, de ter pacientes, mas sim da redução. O segundo, mais recente, foi se dirigir não beba, se beber não dirija. Ninguém diz não dirija, não beba, né? Mas o trabalho foi feito justamente, identificou-se o grupo vulnerável,
os danos causados e fez uma trabalho. Os dois vieram com regulamentação, ainda mais esse do uso do álcool e a direção com a repressão da fiscalização, que é a operação lei seca, etc. e tal. Seriedade. Nenhum dos dois houve hipocrisia nos dois casos. Mas quando a gente fala do combate a drogas ilícitas, né, que já se usa o termo combate e não o enfrentamento das drogas, tem essa hipocrisia bem falada aqui, que é isentar-se do prazer. Complementaria o exemplo do tabaco, né, que eu acho que é o melhor exemplo de avanço das políticas públicas no mundo inteiro, sem criminalizar. Então, o consumo do tabaco caiu muito em muitos países, com restrições. Aqui, né? E aqui também, mas no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. Restrições à publicidade, impostos, campanhas de conscientização. Isso bastou para reduzir drasticamente o consumo, muito mais do que qualquer política proibicionista conseguiu reduzir o consumo de outras substâncias. Henrique dos Santos, de São Paulo. Estou achando muito interessante a colocação de todos os convidados, mas queria saber se vocês não consideram que parte da violência que as grandes cidades vivem são decorrentes também do comércio de drogas, principalmente as ilegais. Para mim, quem compra maconha, etc., está ajudando o tráfico e, portanto, o crescimento da violência. Perfeita essa colocação. Essa colocação dele é fruto de diversas discussões, inclusive de uma propaganda feita em que aparecia um disparo, né, um projétil percorrendo o itinerário e vítimas em potenciais, quem aquela bala perdida poderia acertar. Mas só que aquele disparo, né, ele era feito depois que apareceu alguém consumindo droga, comprando a droga, e lá o traficante violento, né, o traficante violento, que a nova legislação separa os dois tipos de traficantes, né, o que possa ser para uso, para oferecer e tal, então vou dizer o seguinte, o uso levou ao tráfico que levou ao uso da arma, leva as pessoas à conclusão, que tem sua parcela de verdade é individual de cada um. Agora tem um ponto interessante nisso daí, o tráfico só existe como existia no álcool na década de 20 nos Estados Unidos, por causa da ilegalidade, porque se fosse legal e regulamentado, né, separação, você teria uma disputa de publicidade, uma disputa de marketing, uma disputa comercial, e não uma disputa na bala. Isso, geral, né? Quando você tem um programa que tentou-se em 93, tentou-se em 99 e novamente se recoloca da ocupação de espaço de tráfico violento, né, que foi chamado de GAP, GEPA e hoje é chamado de UPP, você vê que um dos danos é reduzido nesses locais, que é o índice de letalidade. Não estou dizendo que é o paraíso, mas é o índice de letalidade que é o primeiro foco e não aumenta o número de prisão de traficantes naquele ponto. Mas diminui o número de letalidade. A gente tem que insistir muito nesse ponto, né? Que a violência decorre justamente da criminalização, né? Para mostrar para as pessoas que é claro que há muita violência por trás disso, mas se fosse um mercado regulado, onde as pessoas pudessem recorrer ao Estado para dirimir os seus conflitos, onde houvesse um acompanhamento, não haveria necessidade de usar a violência dentro desses mercados. O mercado ilegal, o risco de uso da violência automaticamente aumenta. É claro que quem já está nesse mercado não vai sair amanhã, né? Mesmo descriminalizando, isso tem uma inércia que faz com que esses setores provavelmente vão provocar violência durante um certo tempo, mesmo com um cenário de descriminalização. Mas não há dúvida nenhuma de que a longo prazo a descriminalização tira um dos motores da violência desse mercado. Mas eu insisto na questão da mídia, porque eu acho que ela é fundamental quando a gente está falando dessas coisas. Até me lembro de uma entrevista muito clássica que tem no YouTube, para quem quiser ver, que é uma repórter, uma jornalista bastante conhecida, de uma TV a cabo ligada a uma emissora muito grande de televisão, que vai entrevistar a Gilberta Axelrad, que é uma referência nesse assunto. E quando a Gilberta começa a falar isso que vocês estão falando aqui, a repórter se indigna e diz que não, quase como quem diz, eu respeito o que a senhora está dizendo, mas é exatamente o contrário. Quando ela fala de tudo isso, que fica muito claro, né, como o que está por trás da mídia, que é a manutenção desse pensamento que a gente está tentando combater aqui. E quando se faz essa associação direta, né, entre o usuário e o tráfico, no sentido da violência, isso é muito vendido também pela mídia para criminalizar este usuário em vez de criminalizar a criminalização. Eu acho que esse foco de trabalhar com a mídia tem que ser sempre muito fundamental. Esse é o tipo de assunto que ele tem múltiplos determinantes e a gente não deve desconsiderar nenhum deles. Agora, é impressionante e o que eu vou dizer me diz o quanto a questão ideológica é forte, que a gente repita erros que foram vividos por alguns países há 10, 20 anos atrás. Por exemplo, quando o colega de Portugal diz que o Brasil vive hoje com a questão do uso de crack, o que Portugal viveu com a heroína não sei quanto tempos atrás, a política de Portugal é modelo para a Europa, é uma das políticas melhores do mundo.
Por que é que nós não copiamos isso? Estamos tentando modelos que são adversos, que vão em outra direção. Você tem dados do Paraguai, dessa pesquisa que eles fizeram, e eles levantaram um mercado de 123 mil pessoas consumindo maconha. E o governo vai regulamentar o uso de maconha com o argumento de que nós não vamos criar um novo mercado. O mercado já existe no Uruguai. O mercado está aí. O que o governo vai fazer é evitar que essas coisas que nós estamos discutindo aqui aconteçam. E elas acontecem, e está bem documentado, por conta da ilegalidade, do fato de ser ilegal, que mata as pessoas. Esse grande número de homicídios que nós temos cotidianamente não é overdose, não é o uso de droga em si, é a repressão policial contra essas pessoas. Então, eu acho que essa questão, ela passa, em essência, pela cidadania. Porque, de uma maneira geral, nós, como cidadão, nós estamos desprotegidos. Evidentemente que esse nível de desproteção é muito mais grave nas camadas socialmente mais desfavorecidas. Mas um exemplo da desproteção de classe média são os embates com os seguros de saúde, com as empresas de telefonia, que nós vivemos um sofrimento incrível para fazer valer os nossos direitos. E nas camadas mais pobres, isso aí é muito mais, eles estão muito mais desassistidos, eu diria até entregue à própria sorte. Quando um dia foi colocado na Bahia um outdoor crack, cadeia ou caixão, que nós contestamos veementemente, porque... Quem viabilizou isso? Isso era uma empresa de propaganda, mas a gente não sabe exatamente quem foi que viabilizou. Se pensava que foi o governo do Estado, mas nunca ficou claro. E depois a gente chega à conclusão que sim, crack, cadeia ou caixão para as pessoas pobres. É esse o destino das pessoas desfavorecidas. Que pessoas de classe média que usam drogas, que são dependentes, para elas tratamento. E o que nós vemos com esses jovens desfavorecidos, entregue à própria sorte, sem falta de nível instrucional, sem falta de oportunidade no mercado de trabalho, é exatamente isso. Ou são presos ou são assassinados. Então, precisamos construir dentro da lógica de redução de danos, que não podemos reduzir redução de dano à troca de seringa, de cachimbo, o que for, é essencialmente uma política de cuidado com o outro. Agora, a dificuldade é ver uma pessoa dependente químico, uma pessoa como morador de rua e tratá-lo como igual. Essa que é a dificuldade e que a cidadania, o fortalecimento da cidadania vai fortalecer o direito dessas pessoas. E uma ironia que a gente observa ultimamente é que enquanto tem usuários que estão procurando tratamento em algum lugar para poder... Tem outras pessoas que são obrigadas a internarem quando não há vagas suficientes para as pessoas que estão procurando esse tratamento, né? Que eu acho que exemplifica muito bem esse paradoxo que nós estamos vivendo. E aí um outro argumento que a gente não tem tocado até agora, a gente tem tocado muito no fracasso do modelo da proibição por um cálculo de custo-benefício, né? Não está trazendo praticamente nada e está tendo impactos muito negativos. Mas outro grande argumento é da liberdade individual. Afinal de contas, se eu decido fazer uma coisa que tem um custo pessoal para mim, eu devo ter o direito de fazer. E o Estado não é ninguém para me proibir. Foi exatamente isso que a Gilberta falou na entrevista e que foi contestada veementemente pela repórter. Então, inclusive, isso está previsto na nova lei de drogas, né, a mais atual, prevê o direito à liberdade individual dentro das políticas de drogas, que é o que se deve prover na Senado. Tem uma coisa interessante, eu queria puxar essa discussão, ou para me fazer um alerta, quando o professor fala assim, o que mata é a repressão policial, etc., eu iria um pouco mais além. O que mata é a criminalização, ou seja, a não regulamentação. Por quê? Não é só quando a polícia entra no cenário. Os traficantes violentos, eles começaram a se matar e o uso de armas e aquele chamado bonde era para proteger a sua carga contra outra gangue. Perfeito. Não era necessariamente contra a polícia. Então você tem no cenário os traficantes violentos, aqueles, né? E que não tem outra oportunidade de disputar o seu espaço. Comerciantes legais disputam o seu espaço no marketing ou na justiça, né? No judiciário. Os traficantes vão disputar na força. Aí eles se matam ou são mortos pela polícia. Isso gera essa questão extremamente violenta que a gente é extremamente contra. Eu não sou favorável ao uso de drogas, mas sou contrário à proibição, porque quem usa a droga pode ter vários danos e tem oportunidade, por mais precária que seja a dificuldade, de tratar-se. Mas no cenário da repressão à droga, da disputa entre os traficantes ou da repressão polícia e traficante, nenhum dos dois tem essa oportunidade, nem a população que está ali. E aí é da população desfavorecida. É na favela, etc., que você tem o cenário da guerra contra as drogas, que na verdade não é isso. A guerra é
por causa da não regulamentação da questão da droga. E quando você lembrou que teve um viés racista no início, me parece que esse viés ainda continua. Porque o racismo no sentido de que você está deixando expostas as camadas sociais mais baixas e que hoje em dia isso também se confunde muito com racismo. O ainda, filme infelizmente. Tropa de Elite 1 mostra isso com muita claridade, com muita clareza, né? Principalmente na reação do público. Quando o BOPE, no filme, invade a favela, faz aqueles atos e tal, o pessoal ri e aplaude. Aquela cena de tortura feita com o menino, que era lá o aviãozinho, o pessoal ri, né? Mas quando ele desce na faculdade, na universidade, o silêncio no público permanece. Opa! Né? Ou seja, lá pode, aqui não. Lá não sou eu, aqui sou eu. É complicado isso. Para terminar, algo a dizer ainda? Só dizer que, infelizmente, o Brasil está perdendo o bonde da história e é preciso que as políticas públicas no Brasil tomem nota do que está acontecendo no resto do mundo. As políticas de redução de danos, elas precisam ser retomadas numa perspectiva não apenas de uma medida médico-sanitária, como foi no início, no combate à epidemia de AIDS, mas numa perspectiva de cuidado do outro, de dar ao outro voz e o valor do discurso dele para se construir novas políticas públicas que não sejam verticalizadas como são habitualmente as práticas de saúde. As políticas públicas voltadas à redução de danos nas questões de droga, no enfrentamento da questão de droga, tem que identificar realmente que danos se quer reduzir, que público. E onde estão, como as pessoas estão sendo vitimizadas na questão da droga, não é só na questão do uso, que é importante, mas nessa questão do enfrentamento pelo viés da guerra às drogas. Isso é uma mudança de paradigma, né? Quando você começa a realmente olhar para as pessoas e não apenas tratá-las com violência a partir de preconceitos ou organizações sociais desiguais e injustas. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. E se você quiser rever ou mesmo gravar este programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!